Quando o silêncio fala mais alto. Você já percebeu como, às vezes, a vida vai ficando silenciosa? Não o silêncio de fora, mas aquele que nasce dentro da gente. Um silêncio que parece engolir tudo: o som, as cores, o gosto das coisas. E de repente, nada mais faz sentido. É como se você ainda existisse, mas já não vivesse. Talvez você conheça bem essa sensação. Acordar e já sentir o peso do dia te esperando, como se o simples fato de abrir os olhos fosse um esforço desnecessário. Você tenta se levantar, tenta fazer o que precisa, tenta não pensar demais, mas no fundo, algo lá dentro sussurra: "Pra quê?" O cansaço da alma. A depressão é isso, não um simples desânimo, não uma fraqueza, mas um tipo de cansaço que vem da alma. E o pior é que, para quem sente, parece que ninguém entende. As pessoas dizem: "Vai passar, tenha fé, saia de casa, pense positivo." Mas nada disso alcança o que está dentro, porque a depressão não grita, ela sussurra. E o mundo raramente escuta o que é dito em silêncio. Há quem pense que a depressão é o fim da linha, um beco sem saída. Mas e se eu te dissesse que, no fundo, ela é um chamado? Um pedido da sua mente e do seu corpo para que você pare de correr e finalmente escute o que está doendo, o que ficou esquecido, o que foi calado dentro de você há muito tempo. Ninguém escolhe sentir isso, e talvez, por mais que doa, a depressão não seja um inimigo, mas um mensageiro, uma parte sua tentando dizer que algo em você está pedindo ajuda, não de fora, de dentro. A tristeza quer te mostrar algo. É estranho pensar assim, eu sei, mas às vezes a tristeza não vem para te destruir, e sim para te mostrar que algo precisa mudar, que você passou tempo demais tentando se encaixar, tentando ser forte, tentando sorrir quando o peito gritava por socorro. A verdade é que a dor é uma forma de comunicação e a depressão é o grito abafado de quem aprendeu a se calar cedo demais. É o corpo dizendo: "Eu não aguento mais carregar isso sozinho." E aqui vem algo importante: a depressão não é um sinal de fraqueza. Na verdade, ela é um reflexo da força que você teve por tanto tempo, a força de aguentar o que te machucava, de esconder o que te destruía, de continuar sorrindo quando só queria desaparecer. Mas nenhuma estrutura, por mais forte que seja, aguenta eternamente o peso do silêncio. Então, talvez o primeiro passo para ajudar alguém com depressão seja parar de tentar consertar essa pessoa, e o primeiro passo para se ajudar seja parar de tentar se consertar, porque você não está quebrado, você está sobrecarregado. Sabe o que a depressão realmente quer? Ela quer que você volte para dentro, para escutar o que você deixou para trás, para reconhecer as partes de si que você escondeu para ser aceito, para ser amado, para não decepcionar ninguém. A depressão é o retorno do que foi abandonado, é o eco da sua própria verdade pedindo para ser ouvida. Mas o mundo não entende o silêncio. O mundo quer pressa, quer produtividade, quer que você esteja bem logo, que você volte a sorrir, que agradeça pelo que tem. Mas ninguém pergunta o que isso tudo te custou. Às vezes, o que chamam de cura é apenas a vontade dos outros de não lidar com o seu sofrimento. E o que é chamado de fraqueza é, na verdade, a sua tentativa desesperada de continuar vivo quando tudo em você quer parar. A verdade é que, talvez, a pessoa que você tanto tenta salvar não seja um amigo, um familiar ou alguém que você ama. Talvez seja você. Talvez você tenha passado a vida inteira cuidando de todo mundo, tentando estar disponível para todos, se tornando a força onde só havia cansaço, o colo onde ninguém se deitava, e no fim esqueceu de ser o próprio abrigo. Você não está falhando por se sentir mal, você está exausto de tentar
ser tudo o tempo inteiro. E tudo bem não estar bem, tudo bem não ter forças, tudo bem se o mundo parecer grande demais para você agora. A depressão é uma pausa que o corpo impõe quando a alma já não vê sentido em continuar. Ela não quer te matar, ela quer que você viva, mas viva de um jeito diferente, de um jeito verdadeiro. E é por isso que as palavras às vezes não bastam, porque quem está em depressão não precisa ouvir que tudo vai ficar bem, precisa sentir que alguém entende o que é não estar bem. Não precisa de promessas, precisa de presença, não precisa de soluções, precisa de acolhimento. Ajudar alguém com depressão não é empurrá-la para fora do buraco, é descer até lá, sentar ao lado e dizer: eu tô aqui, sem pressa para sair, sem medo do escuro, porque o simples ato de estar junto já ilumina o suficiente para que, aos poucos, a pessoa encontre sua própria saída. Mas e se essa pessoa for você? Bom, seja gentil consigo, pare de se cobrar por não estar melhor. Você não tem culpa por sentir o que sente. Ninguém escolhe a dor, mas existe o poder em reconhecê-la. A depressão é, de certa forma, o amor pedindo para ser olhado. O amor que ficou preso nas memórias, nos traumas, nas perdas, nas ausências. E quando você começa a olhar para isso com ternura, sem julgamento, algo começa a mudar. Devagar, mas muda. Você começa a perceber que dentro do escuro ainda há vida. Ainda há uma chama, mesmo que pequena, mesmo que quase invisível. E essa chama é o que te trouxe até aqui, ouvindo, respirando, tentando entender o que acontece dentro de você. Isso já é coragem. E coragem não é ausência de dor. Coragem é continuar respirando dentro dela. Você não precisa lutar contra a depressão, não precisa vencê-la, porque ela não é um inimigo a ser derrotado. Ela é uma parte sua pedindo para voltar para casa. E quando você para de lutar contra ela e começa a escutar o que ela quer dizer, algo muda profundamente. A depressão não desaparece de repente, mas começa a perder o poder, porque o poder dela sempre esteve no silêncio. E quando você fala, quando você sente, quando você permite que alguém veja sua dor, o silêncio se quebra e a luz entra pelas rachaduras. Não é sobre se livrar da tristeza, é sobre permitir que ela te ensine algo, que ela te mostre onde está a falta, que ela te leve até as partes que ainda precisam de amor. A depressão não é o fim da história, é o início de um novo capítulo, um momento em que você decide parar de fingir força e começa a buscar de verdade, porque ser forte não é nunca cair, é ter coragem de se levantar mesmo tremendo. E quando isso acontecer, quando você finalmente olhar para si sem medo, vai entender que a cura não veio de fora, veio do instante em que você decidiu se escutar, do momento em que você percebeu que não precisava mais correr para fugir da dor, bastava parar de abraçá-la. A depressão é o convite mais doloroso que a vida faz, mas também é o mais honesto. Ela diz: você não precisa ser perfeito, só precisa ser humano. E no fundo, é isso que todos nós queremos: ser vistos, ser compreendidos, ser aceitos, mesmo quando não conseguimos sorrir. Então, se hoje você está nesse lugar escuro, saiba, você não está sozinho. Há outros corações batendo no mesmo ritmo que o seu, tentando dia após dia não desistir. E isso já é força. A luz vai voltar, mas não como uma explosão, mas como um amanhecer, silencioso, lento e verdadeiro. E quando voltar, você vai perceber que nunca esteve quebrado, apenas se reconectando com o que realmente importa. Agora, respira. Não precisa ter pressa, apenas fique aqui por um momento. Se você chegou até aqui, isso já é o começo de uma nova vida. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe ele com alguém que precise ouvir mesmo. Às vezes, uma simples mensagem como essa pode acender uma fagulha no meio da escuridão. E eu queria te pedir uma coisa: se você sentir à vontade, escreva aqui nos comentários o que tem vivido, o que tem sentido ou como você tem lidado com a depressão. Eu leio tudo com muito carinho e sempre respondo também, porque para mim esse espaço não é só um canal, é um lugar para respirar junto, um cantinho para você desabafar, se reconhecer e perceber que não está sozinho. Quero que aqui seja isso, uma conversa em forma de abraço, um refúgio calmo no meio do
todo o barulho do mundo. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e salve para voltar quando o coração pesar de novo. Eu vou estar aqui. Cuide bem de você, tá bom? Com carinho, da sua amiga confidencial. Estarei por aqui quando você quiser voltar. Aproveita e assiste o próximo vídeo. É diferente desse, é sobre ansiedade, mas eu acredito de verdade que pode tocar algo importante em você. E lembre-se, se o que você sente estiver pesado demais, procure um profissional. Falar com alguém não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem e cuidado, porque às vezes tudo o que a gente precisa para começar a curar é sentir que não está mais sozinho.